Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Os assuntos que ganharam repercussão durante o final de semana. Os gols pelos campeonatos estaduais. Tivemos um domingo de clássicos pelo Brasil afora. Tivemos também muitos gols no futebol internacional. E você já vai saber também todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Alagoano, que teve vitória do Céu em cima do CRB e empate do CSA jogando em casa contra o CSE. Daqui a pouquinho todos os detalhes, a situação de momento e informações da próxima rodada do Campeonato Alagoano, você vai saber já aqui no Canal Esportes. Também nós vamos daqui a pouco trazer informações de outras modalidades esportivas que acabaram ganhando repercussão durante o final de semana. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Pois é, mais uma edição do UFC foi realizada no final de semana. Antes de nós entrarmos no assunto combate aqui no Canal Esportes, nós vamos trazer as ferramentas que nós temos à disposição para você acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 da NET. Estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação variada da nova TV Mar. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo aplicativo iTV Mar nos sistemas Android e iOS para seu celular. Você baixa e fica por dentro de todo este conteúdo que a TV Mar Canal 25 disponibiliza para você. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. Nós temos também a nossa ferramenta através do WhatsApp, né? Através do nosso departamento de jornalismo, que é o 8107-9872. Você manda suas mensagens também para o nosso WhatsApp e é
claro que a nossa produção vai ficar sempre acompanhando essas mensagens que você enviar para interagir conosco, tá certo? Nós vamos dar sequência aqui ao programa. Eu não poderia esquecer, né? A outra ferramenta que nós temos também, através do YouTube. Pois é, o nosso canal no YouTube também traz para você toda a programação da TV Mar Canal 25. Perdeu o programa ao vivo, não tem problema. Daqui a pouquinho, a postagem da nossa produção aqui já vai identificar este canal Esportes desta segunda-feira, dia 23 de março. Você vai também poder acompanhar o programa na íntegra através da internet, pelo YouTube, através do nosso canal TV Mar Canal 25. Você vai ver logo a logomarca da nova TV Mar aqui, identificando TV Mar Maceió, e vai poder acompanhar toda a programação da TV Mar Canal 25, tá certo? Vamos começar então o programa de hoje falando de esportes e trazendo informações de combate. O UFC, mais uma edição realizada desta vez no Rio de Janeiro, teve muitas lutas sendo disputadas. Vamos acompanhar a partir de agora os principais confrontos desse material do Sport TV. Vamos ver. De ter ganho aqui no Rio de Janeiro, nesse palco, no berço do jiu-jitsu brasileiro. Uma tragédia marcou o esporte mexicano. Esses detalhes a respeito do que foi mais interessante no UFC do Rio de Janeiro, realizado neste final de semana. E nós vamos trazer todos os resultados para você. Vamos colocar na tela os resultados que acabaram movimentando mais uma edição do UFC, desta vez no Rio de Janeiro. Tivemos a vitória do Demian Maia, você acompanhou inclusive o registro, né, com o campeão, né, venceu o Ryan Lafleur por decisão unânime, um triplo 48-46. O Eric Silva venceu Josh Kondachek por finalização aos 4 minutos e 21 segundos do primeiro round. Léo Santos venceu Tommy Martin por finalização aos 2 minutos e 29 segundos do segundo round. Amanda Nunes venceu Shayna Baszler por nocaute técnico a 1 minuto e 56 segundos do primeiro round. O Gilbert Durinho venceu o Alex Cowboy por finalização aos 4 minutos e 14 segundos do terceiro round. E o Godofredo Pepe venceu o André Friel por finalização aos 3 minutos e 14 segundos do primeiro round. Esse aí foi o card principal. Com esses resultados, cada um levou para casa $50 mil, né, pela performance da noite. Não teve nenhuma luta, poderia dizer assim, nenhuma luta da noite, que é considerada um valor maior, né, nas lutas de destaque. A próxima edição do UFC, para os apaixonados do MMA, né, no dia 4 de abril, em Fairfax, nos Estados Unidos. Card principal, peso pena, o Chad Mendes contra o Ricardo Lamas. Terá aí justamente esse confronto principal, também fazendo parte do card principal. Na categoria peso leve, o Jorge Masvidal contra o Al Iaquinta. O peso leve também vai trazer Michael Chiesa contra o Mitch Clark. No peso galo, Juliana Penha contra a Milana Dodieva. Peso pena também terá justamente o confronto entre Clay Guida e Rob Peralta. E o peso leve, Dusty Poirier contra o Carlos Diego Ferreira. São os confrontos do dia 4 de abril no card principal, em mais uma edição do UFC, como tendo principal luta desta edição, o duelo no peso pena entre Chad Mendes contra o Ricardo Lamas. O final de semana também foi de muita movimentação fora do Brasil. Tivemos no futebol internacional o clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid. Vamos acompanhar a partir de agora, trazendo os gols da vitória do Barça, que começa a abrir uma certa margem em relação ao rival na disputa pelo título na temporada. Vamos ver.
E com esse gol aí do Luis Soares, que você acompanhou aqui no Canal Esportes, você pôde conferir essa vitória do Barcelona 2-1 em cima do Real Madrid, duelo que foi realizado ontem. O Barcelona jogando em casa, jogando no Camp Nou, acabou conquistando esse resultado positivo no Campeonato Espanhol. A situação de momento do Campeonato Espanhol, depois o gol do Real Madrid marcado pelo Cristiano Ronaldo, né? O único gol, sempre ele, o Cristiano Ronaldo, fazendo a diferença. E a situação de momento do Campeonato Espanhol depois desse duelo, que foi considerado duelo destaque no Campeonato Espanhol. Vamos dar uma olhada então como ficou a classificação. O Barcelona lidera com 68 pontos, o Real Madrid tem 64, está todo mundo ali, né? A vitória deu ao Barcelona essa possibilidade de abrir 4 pontos de diferença em relação ao Real Madrid, que é o segundo. O Valência é o terceiro com 60 e o Atlético de Madrid tem 59, é o quarto colocado. O Sevilha é o quinto com 55. Esses 4 primeiros que você observa aqui, eles têm uma cor diferente que o Globo Esporte determina. Vou explicar por quê. Porque esses 4, terminando o Campeonato Espanhol, os 4 primeiros se garantem na Liga dos Campeões da Europa do ano que vem. E o quinto colocado, o quinto e o sexto, observa aqui, o quinto e o sexto, eles ganham a vaga da Liga Europa, tá certo? Eles ganham a vaga da Liga Europa, para deixar clara a situação. Então hoje, os 4 que estariam representando a Espanha, né, o país, né, a Espanha, na Liga dos Campeões da Europa, Barcelona, Real, Valência e Atlético de Madrid, se o campeonato terminasse hoje. Pela Liga Europa, o Sevilha e o Villarreal, certo? Com 49, Villarreal, sexto colocado. Em sétimo, Málaga com 44. Em oitavo, o Atlético Bilbao com 39. Em nono, Raio Vallecano com 35. Na 10ª posição, Celta de Vigo com 35 pontos. O Espanhol é o 11º colocado com 34. Em 12º, Real Sociedad com 33. O Eibar é o 13º colocado com 28 pontos. O Elche está na 14ª colocação com 27. O Getafe é o 15º com 26. Em 16º, Deportivo La Coruña, 26 pontos. O Levante está na 17ª posição com 25. E tem aqui a zona de rebaixamento do Espanhol. O Almeria, 18º com 25 pontos. O Granada é o 19º com 23. E o Córdoba é o lanterna com apenas 18 pontos. Os resultados dessa rodada do Campeonato Espanhol, que não foi fechada ainda, tá? Falta um jogo para fechar. Tivemos na sexta-feira, o Elche perdeu em casa para o Valência por 4-0. O Atlético de Madrid venceu o Getafe por 2-0. O Raio Vallecano 1-0 no Málaga. O Celta de Vigo venceu o Levante por 1-0. O Atlético Bilbao venceu o Almeria por 2-1. Granada 0, Eibar também 0. Deportivo La Coruña 0-0 com o Espanhol. Villarreal 0, Sevilha 2. E o Barcelona, esse jogo foi adiado entre Real Sociedad e Córdoba, tá? Tá marcado aí com a data de dia 22, que seria ontem, mas foi adiado esse jogo. O Barcelona venceu o Real Madrid pelo placar de 2-1. Esta é a situação de momento do Campeonato Espanhol. Você já sabe que o Campeonato Espanhol só volta no próximo final de semana, enquanto a equipe... Para os apaixonados do futebol, né? O Barcelona vai jogar fora de casa contra o Celta de Vigo e o Real Madrid vai pegar o quase rebaixado Granada jogando no Santiago Bernabéu. Será uma ótima oportunidade aí para o Real Madrid deslanchar, aí pelo menos tentar fazer mais saldo diante desse adversário que não tem tantas pretensões mais de permanência neste campeonato espanhol. Tá certo? Um outro campeonato também bastante valorizado da Europa teve destaque no final de semana e é assunto aqui no Canal Esportes. O goleiro Manuel Neuer, um dos melhores goleiros do planeta, eleito na última Copa aí como goleiro de destaque, o goleiro que conseguiu realmente levar a seleção da Alemanha ao título mundial aqui no Brasil. Ele ontem mostrou que é ser humano erra, ser humano falha, não é verdade? Então o lance que chamou a atenção no campeonato alemão foi justamente esse, em que o goleiro Neuer, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, acabou falhando e prejudicou a sua equipe. Vamos ver. Olha só o frangaço do Neuer, que não conseguiu defender o gol do cearense Rafael. Também foi do brasileiro, o segundo do Borussia Mönchengladbach, que subiu para a terceira colocação. Mesmo com a derrota em casa, a primeira de abril do ano passado, o Bayern segue folgado no Tirente. Tem
Pois é, que falha, né, o Manuel Neuer, né? Ele que acabou falhando no primeiro gol, o Mönchengladbach conseguiu fazer o segundo, né? O Borussia acabou conquistando esse resultado 2-0, não o Borussia Dortmund, mas o Borussia Mönchengladbach venceu o Bayern Munique jogando em casa, rapaz. Essa daí foi a zebraça da rodada, esses 2-0 para o Borussia Mönchengladbach. Vamos trazer aqui rapidinho aqui a classificação do Campeonato Alemão, como é que se encontra justamente depois dessa falha do Neuer, da derrota do Bayern de Munique. Vamos lá. O Bayern permanece como líder, 64 pontos. Olha só que vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Wolfsburg, né, com 54. Em terceiro, o Borussia Mönchengladbach, grande campanha do Borussia, né, 47 pontos. O Bayer Leverkusen é o quarto colocado com 45. Hoje, se o campeonato terminasse, Bayern de Munique, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen estaria hoje na condição de ser representantes do futebol alemão na Liga dos Campeões da Europa. O Schalke 04 é o quinto colocado com 39 pontos. Augsburg é o sexto colocado com 38. Hoffenheim é o sétimo com 37. O Eintracht Frankfurt tem 34 pontos, né? Oitavo colocado. Werder Bremen é o nono com 34. O Borussia Dortmund faz uma campanha péssima. O tradicional Borussia Dortmund tem 33 pontos apenas e ocupa a modesta 10ª colocação. O Mainz é o 11º colocado com 30, a Colônia, 12ª colocação com 30 pontos, o Hertha Berlim, 13º com 29, o Hannover é o 14º com 27, o Freiburg, 15º com 25 pontos, o Hamburgo, tradicional Hamburgo, aí está na zona de rebaixamento, 25 pontos, é o 16º colocado. Ele está em laranja porque na condição vai para uma repescagem, né, para definir o terceiro rebaixado. O Paderborn é o 17º colocado com 24 pontos e o Stuttgart é o lanterna, né, tradicional Stuttgart também da Alemanha. Hoje é o último colocado com apenas 23 pontos no campeonato alemão. Essa é a situação que nós temos que destacar a respeito do futebol internacional, os assuntos de destaque que acabaram ganhando repercussão no decorrer deste final de semana. Vamos dar sequência aqui ao programa? Podemos trazer na sequência aí o que é que nós vamos trazer? Campeonato Sub-17 Campeonato Sub-17 sendo disputado, obviamente, e o Uruguai, que é o dono da casa, acabou conquistando uma boa vitória, um placar mínimo, mas segue firme em busca de um título importante aqui no continente. Vamos ver. Está autorizado para levantar a bola na área. Olha o Uruguai chegando no toque de cabeça. Gol do Uruguai. Diego Rossi. Se aproveita de uma boa jogada no lance anterior que parecia irregular no impedimento. E nesse não. Nesse ele desvia de cabeça. Vamos ver. E toca para o fundo da rede para fazer o primeiro da seleção uruguaia. 1 para o Uruguai, 0 para a Colômbia, Lino. Movimentação muito bem coordenada da bola parada. O Uruguai acaba encontrando assim, depois do desvio, o toque, a bola para a rede com o Diego Rossi. Para quem sabe dar emoção para esse segundo tempo, porque estava roleta russa, né? A Colômbia. Esse jogo foi realizado no sábado, assim como o jogo do Brasil, né? O Brasil está participando da competição e uma pequena correção. O Brasil, essa competição, eu citei que o Uruguai era o dono da casa, na verdade é o Paraguai que é o dono da casa, tá certo? O Sul-Americano Sub-17 está sendo realizado no Paraguai e o Brasil jogou também no sábado contra o Equador. Vamos ver os gols desse jogo. Com o Evander, vai arriscar pé direito no travessão, olha o rebote! Gol! Brasil! O 6º gol do artilheiro do Sul-Americano Sub-17. Na primeira finalização no gol, a bola cheia de veneno, o Ceballos não viu. Leandro de primeira pegou de esquerda no canto. Olha o chute do Evander, bola cheia de efeito, deu aquela caída no travessão. A felicidade do Leandro de pegar de primeira mais uma vez. Começa bem o Brasil fazendo 1-0 no Equador. Dale, Ceballos! Lincoln. E vai para a cobrança. É o Lincoln, pé esquerdo, bateu!
bola raspou ali na trave. Veja por esse ângulo a cobrança perfeita do Lincoln e o Brasil faz 2-0. Pronto, o João Pereira, enviada de bola, vai sair o Juliano. Em busca do empate. Tá aí o Telo, jogador do Equador, que fez esse único gol da equipe equatoriana na derrota para o Brasil pelo placar de 2-1. Tivemos outro jogo sendo realizado ontem, vamos colocar esses resultados no vídeo para você. Os resultados desta rodada, né, a segunda rodada, né, do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Tá aí, a vitória do Brasil 2-1 em cima do Equador, você viu os gols aqui no Canal Esportes, Uruguai 1-0 em cima da Colômbia, você também viu aqui no Canal Esportes, e a Argentina que atropelou os donos da casa, o Paraguai, pelo placar de 4-1, tá certo? 4-1 foi o resultado. Vamos dar uma passada na situação de momento desse Campeonato Sul-Americano Sub-17, para você em casa ficar justamente bem informado, né? Como anda justamente esta condição, né, do Campeonato Sub-17 que está sendo realizado no Paraguai. A classificação é essa aí, vamos ver. A Argentina lidera com 6 pontos, em segundo, 100% de aproveitamento, né, nessa fase, né, a fase final, né? A Argentina com 2 vitórias, venceu o Brasil na rodada anterior e venceu novamente a equipe do Uruguai, 4-1, então tem 6 pontos. O Paraguai é o segundo colocado com 3, eu disse Paraguai e Uruguai. A Argentina venceu o Paraguai, viu, gente? Só para poder retificar se foi alguma coisa errada. Paraguai aqui, o segundo colocado com 3 pontos, o Brasil é o terceiro também com 3 pontos, nos critérios o Paraguai é o segundo. O Equador é o quarto colocado também com 3 pontos, o Uruguai é o quinto com 3 pontos e a Colômbia ainda não pontuou nesta fase final, ou seja, 2 jogos, 2 derrotas até aqui na competição. O artilheiro da competição é o brasileiro Leandro, né? O artilheiro desse Campeonato Sul-Americano Sub-17, é o Leandro, né, jogador do Brasil, que fez inclusive um dos gols na vitória de ontem, né, para que a gente possa trazer a informação. A artilharia da competição também tem aqui, olha, Leandro do Brasil com 6 pontos, vamos ver. O Leandro do Brasil tem 6 pontos, o Thomas Conettini da Argentina tem 5, Sebastián Ferreira do Paraguai tem 4, logo na sequência são os artilheiros desse Mundial, né, desse Sul-Americano, aliás, não é o Mundial, é a Copa Sul-Americana Sub-17 que está sendo realizada no Paraguai, tá certo? E, claro, vamos deixar aqui para você a próxima rodada, né, da competição, até porque existe justamente essa necessidade de trazer a informação completinha para você. Hoje, por exemplo, nós já teremos jogos envolvendo a sequência da rodada, né, a terceira rodada da competição, então nós vamos colocar no vídeo para você agora na sequência esses jogos. A Colômbia enfrentando a Argentina, nesta segunda-feira, às 4h50, no horário paraguaio. O Paraguai jogando contra o Equador também às 7 da noite. E o jogo que fecha essa terceira rodada, as 3 partidas sendo disputadas hoje, o Uruguai jogando contra o Brasil às 9h10 da noite, nesta segunda-feira. Então amanhã nós já teremos os gols dessa partida entre Uruguai e Brasil aqui no Canal Esportes. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer notícias dos campeonatos estaduais. Final de semana foi movimentado no Rio de Janeiro, São Paulo. Nós vamos trazer o raio-x, a situação de momento. E você não pode perder. CRB perde o jogo para o Céu pelo placar de 1-0 em Olho d'Água das Flores. A direção anunciou já a dispensa de atletas. Você vai ver daqui a pouco, logo após o intervalo aqui no Canal Esportes. Continue conosco, voltamos já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar.
Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Vamos lá, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, lembrando a você que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25. Tudo em alta definição, sem nenhum tipo de problema. Você acessa e vai poder acompanhar toda a nossa programação, uma programação variada da nova TV Mar. O aplicativo iTV Mar também proporciona para você poder acompanhar na maior comodidade, né, a nossa programação pelo seu celular nos sistemas Android e iOS. Você baixa esse aplicativo e vai poder ter acesso ao conteúdo também que a TV Mar Canal 25 oferece para você. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. O 81079872 é o nosso WhatsApp, onde você pode interagir com a produção do programa, né, com o departamento de jornalismo da TV Mar Canal 25. E nós temos também o nosso canal através do YouTube, onde você vai lá, digita TV Mar Canal 25, vai aparecer justamente a nossa logomarca, TV Mar Canal 25, Maceió, Alagoas, e você vai acompanhar na íntegra todos os programas já exibidos aqui ao vivo pela TV Mar Canal 25 da NET. Então é a nova TV Mar que oferece para você todas essas ferramentas para que você possa acompanhar a nossa programação e não perder um só detalhe, tá? O Campeonato Carioca chegou à sua 11ª rodada. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos de ontem. O Botafogo venceu, foi na conta do chá, mas é líder do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ver. Foi desarmado o Marcinho. Bola para o Sassá. Na velocidade, bola pro Sassá. Jobson do outro lado. Sassá bateu pro gol! Gol do Botafogo! Bola em profundidade para o Sassá. Levou na correria e soltou o canudo de pé direito, sem chances para o Rafael. Pois é, você acompanhou então o gol da vitória do Botafogo, gol marcado por Sassá em cima da Cabo Friense e fez o Botafogo chegar à liderança do Campeonato Carioca. Antes, no sábado, nós tivemos também o Fluminense jogando contra o Tigres.
E essa situação do Fluminense era desesperadora, porque a equipe precisava vencer para poder continuar ali no grupo das 4 melhores equipes na classificação geral da Taça Guanabara. E o Fluminense não fez o seu papel. Vamos ver então como foi esse jogo, trazendo os gols e as imagens do Sport TV. Jogada mais lá à frente, o Jean Carioca ajeitou para o Fabiano, tocou no meio, tem a sobra, gol do Tigres! Jean Carioca, camisa número 10. Ele ajeita pro Fabiano. A bola sobra pro Jean Carioca. Veja que ele se posiciona aqui numa posição de impedimento, né? Mas o desvio é do Wagner. Gerson. Gerson que tá ali com um curativo na mão, né? Com a mão esquerda enfaixada, porque ele tomou um pisão. Sofreu um corte na mão, por isso está com essa mão enfaixada. Vamos ver o levantamento para a área. Fred arrumou pro Wagner de primeira. Gol do Fluminense. Wagner, camisa número 10, no finzinho do primeiro tempo, o Fluminense empata. O Fred ajeitou, chegou o Wagner, encheu o pé, a bola foi lá no cantinho. Wagner. Belo gol aí do Wagner de fora da área, mas ficou assim, Fluminense 1-1. Com esse resultado, o Fluminense já tinha ficado fora do grupo das 4 melhores equipes, porque o Botafogo venceu. O Madureira também tinha vencido o Volta Redonda por 3-0. Madureira que, por falar nisso, vai muito bem, obrigado, no Campeonato Carioca. É uma das surpresas do Campeonato Estadual. E nós, ontem à noite, tivemos o clássico entre Flamengo e Vasco. Mais uma vez, o confronto entre as duas equipes. O Vasco da Gama, que estava há 3 anos sem vencer o Flamengo. E ontem a novela não foi diferente não, o final dela terminou mesmo, vitória do Flamengo, num jogo que aconteceu de tudo. A água acabou invadindo o Maracanã, muita chuva no Rio de Janeiro, o jogo precisou ser paralisado por quase 50 minutos, quando voltou o Vasco da Gama, que já perdia por 1-0 e foi prejudicado por causa de uma danada de uma poça d'água. Pois é, rapaz, vamos ver os gols então, daqui a pouquinho a gente traz os comentários a respeito desse jogo, com a vitória do Flamengo, mais uma vitória do Flamengo em cima do rival Vasco da Gama. Vamos ver. Olha o Martins Silva, estão jogando mal. Gol! É do Flamengo! Alexandro! Martins Silva saiu jogando mal, ele chegou na boa, se antecipou. É um goleiro de muita experiência, de seleção uruguaia. Veja o que ele fez. Mandou o time pra frente e a bola parou na água. Alec, gol! Alexandro, oportunista, pegou de primeira. Falha de Martins Silva, azar de Martins Silva, oportunismo puro, faro de gol. Alexandro coloca o Flamengo na frente. Alec, gol! 1 Flamengo, 0 Vasco. Bernardo batendo escanteio, cobrança na primeira trave, o toque de cabeça, olha o gol! O assistente correu para o meio. Gol! É do Vasco! Gilberto empata o jogo. O recomeço do Vasco foi muito forte. Bola desviada na primeira trave. Júlio dos Santos achou Gilberto, a bola entrou e entrou bastante, nenhuma dúvida. Gilberto empata, o assistente correu para o meio, o assistente validou o gol. Gol do Vasco, empate do Vasco no Maracanã. Gilberto, tudo igual. Flamengo 1, Vasco também 1. Marcelo, Cirino e Everton jogaram juntos no Atlético Paranaense. Cirino passou, caiu na grande área. É pênalti. É pênalti em Marcelo Cirino, é pênalti para o Flamengo. Derrubado Marcelo Cirino, festa da torcida rubro-negra. Pênalti para o Flamengo e cartão amarelo. Guinha Azul fica reclamando, pênalti.
O Flamengo pode ficar na frente mais uma vez. Pênalti em Marcelo Cirino, que comemora. Veja mais uma vez o lance. Ele dribla, passa pelo Serginho. Lá vem Guinha Azul, empurra Marcelo Cirino. É pênalti por trás, ele faz a carga por cima e toca por baixo. Não é só, braço esquerdo por cima e perna esquerda por baixo fazendo pênalti. Só um detalhe, Luiz e Lédio, tem dedo do Vanderlei Luxemburgo, porque ele mudou também taticamente o Flamengo. Ele não... Alexandro se concentra, bateu o pênalti. Gol! É do Flamengo! Alexandro de novo! Batendo o pênalti com muita categoria. Alexandro! O Flamengo faz 2-1 aqui no Maracanã. Martin Silva já estava adiantado antes da cobrança. Alec Gol, deslocando o goleiro uruguaio. Segundo dele, 2 Flamengo, 1 pro... Pois é, a produção gosta de me matar, né? Deixa o gol rolar, replay, até o finalzinho, até no finalzinho mesmo, deixa para o cara, né? Pois é, mas esses 2 gols aí do Alexandro representou mais 3 pontos para o Flamengo. E o detalhe é o seguinte, que ainda nesse jogo nós tivemos 4 expulsões, 2 para o lado do Flamengo e um lance só, viu? Por causa da confusão generalizada que aconteceu, o Guinha Azul e o Bernardo expulsos pelo lado do Vasco, o Paulinho e o Anderson Pico expulso aí pelo lado do Flamengo, né? O árbitro foi muito bem, por sinal, um pênalti legítimo. Olha, vou dizer uma coisa para você, estava com muito tempo que eu não vi o árbitro ter um desempenho como ele teve no jogo de ontem entre Flamengo e Vasco. Não foi um jogo fácil não, o jogo foi duro, precisou ser paralisado, como já disse, mas valeu realmente a arbitragem. E o Vasco da Gama agora vai ter que arrumar outro argumento, e seus torcedores também, porque não consegue vencer o Flamengo, né? E desse jeito até a poça d'água prejudica, não é, meu amigo? Até a poça d'água joga contra. Nossa Senhora. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Carioca, depois dos resultados desse final de semana. O Botafogo, líder, 28 pontos. Que campanha fantástica do Botafogo, né, rapaz? Rebaixado ano passado para a Série B, vai jogar a Série B esse ano, mas está fazendo um grande trabalho aí com o René Simões no comando técnico da equipe. E segundo o Madureira, olha só, o Madura com 26 pontos. Pois é, segundo colocado. O Flamengo é o terceiro também com 26. Nos critérios, o Madureira tem um desempenho melhor do que o do Flamengo, né? E acabou justamente conquistando esse resultado. O Vasco agora é o quarto colocado também com 26 pontos. A situação do Fluminense é crítica, porque o Fluminense é o quinto colocado com 22. Ou seja, independente do que aconteça, na próxima rodada o Fluminense não entra no G4. O Fluminense não entra no G4, tá certo? Na sexta posição, o Macaé com 22. Em sétimo, Volta Redonda com 18. Na oitava posição, o Bangu com 16. O Friburguense tem 9 pontos, é o nono colocado. Em décimo, o Resende também 9 pontos. Na 11ª posição, a Cabo Friense com 8. Em 12º, o Tigres com 8 pontos. Em 13º, o Bom Sucesso com 7. O Barra Mansa é o 14º, 7 pontos. E na zona de rebaixamento, o Boa Vista com 6 pontos, é o 15º colocado, e o Nova Iguaçu, já rebaixado praticamente, está aí na 16ª posição, lanterna do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Na próxima rodada, nós vamos trazer justamente a 12ª da competição, acontece já neste meio de semana, tá? Rodada do Campeonato Carioca acontece nesse meio de semana. Resende e Macaé jogam às 3h30 da tarde na quarta-feira. Madureira e Bom Sucesso também no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Barra Mansa e Botafogo jogam no Raulino de Oliveira às 7h30 da noite. Flamengo e Bangu no Maracanã às 10 da noite. Nova Iguaçu e Friburguense na quinta-feira só, jogos da quinta. Boa Vista e Vasco em Bacaxá às 4 da tarde na quinta-feira. Volta Redonda e Tigres às 6h30 da noite, também na quinta-feira. E fechando a rodada, o Fluminense joga também na quinta-feira, às 7h30 da noite, no Maracanã, contra a Cabo Friense. São os próximos jogos do Campeonato Carioca. No Paulista também nós temos muitos gols e, sem perder tempo, vamos logo entrar no Campeonato Paulista, até pelos gols que aconteceram neste final de semana. O Santos venceu o Audax. Jogou o suficiente para poder conquistar essa vitória. E vamos ver o gol que deu justamente mais 3 pontos ao Santos na classificação geral do Campeonato Paulista. Vamos olhar. Pois perdeu sozinho, né? Vem Cicinho. Passe é bom pro Ricardo Oliveira. Invadiu o Chapelão, vai fazer um golaço! Golaço! Gol! Santos!
9 é a camisa dele. Ricardo Oliveira é o nome dele, um golaço no Pacaembu. É Oliveira, grita a torcida aqui no Paulo Machado de Carvalho. Meio gol do Cicinho. Olha a frieza e a categoria do Ricardo Oliveira para chapelar o Felipe Alves e botar para dentro. Um gol de placa no Pacaembu. O Felipe Alves no jogo passado deu um chapéu. Hoje ele tomou. E que chapéu do Ricardo Oliveira, que golaço. Santos 1-0. Pois é, essa foi a vitória do Santos com esse belo gol do Ricardo Oliveira. Sempre ele dando mais 3 pontos para o Peixe. Tivemos outro jogo neste final de semana. O Corinthians jogou contra o Capivariano. Pois é, rapaz, o Capivariano que vem fazendo aí até um belo papel no Campeonato Paulista. Mas o Corinthians mostrou que tem força. O peso da camisa foi determinante e a equipe acabou conquistando uma vitória em um jogo de muitos gols. Vamos ver. Renato Augusto abriu, o Emerson foi lá pra dentro. Renato Augusto trabalhou, rolou pro Emerson se bater de primeira, pode fazer! Gol! Emerson! Gol do Corinthians! Movimentação. Paciência no toque de bola e movimentação. Às vezes a gente fica vendo o time tocar a bola de um lado para o outro e fala assim, pô, mas não acontece nada. Só acontece quando alguém se mexe, quando os jogadores variam as suas posições dentro do campo. O Renato foi lá para a esquerda, trouxe por dentro, fez que ia jogar lá na direita e já tinha sacado a movimentação do Emerson e jogou a bola doce, né? Olha aí o Corinthians chegando de novo, o Guerreiro bateu, ela desviou! Desviou e foi pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! A jogada é até bem tramada, mas o Guerreiro deu também a sua dose de sorte no chute. Mas a jogada foi muito bem tramada, porque o Emerson rola pro Guerreiro. Olha como o Guerreiro chega com o Wendel. O passe do Wendel é bom, é devolução consciente pro Guerreiro. No chute a bola desvia no Marlon. Não é no Marlon não, é no Oliveira. Coitado do Oliveira. O Marlon tinha saído no combate. Ela desviou no Oliveira e vai pro fundo do gol. Olha que boa jogada do Wendel. O chute do Guerreiro. E o segundo gol do Corinthians, Guerreiro, camisa 9, mais um do camisa 9, o terceiro, um contra-ataque que pode ser um pouco mais trabalhado. Já um ataque do time do Capivariano, boa bola do Vinícius, cruzamento, olha o gol do Cleiton Domingues. Gol! Cleiton Domingues, gol do Capivariano. Aí a jogada foi bem trabalhada, o lançamento para a esquerda, o cruzamento, o Cleiton quase não pegou na bola como precisava pegar, né? Mas conseguiu o desvio depois do cruzamento do Rodolfo e toca a bola pro fundo do gol do Vinícius pro Rodolfo. Olha, pegou com a sola da chuteira. Já tem amarelo, perdeu pro Fagner, Danilo pro Jadson. Jadson rolou, boa bola pro Guerreiro, vai fazer o terceiro. Gol! Gol do Corinthians! E cheio de tapinha de comemoração para o Danilo, que meteu a bola para o Jadson. E o Jadson merecia também os tapinhas de comemoração, porque ele deu uma bola espetacular na frente para chegar e bater. Ficou com um a menos, o goleiro foi expulso no primeiro tempo. Cobrança de falta, olha a chance do gol! Fernando Lombardi, gol do Capivariano. É para fazer bandeira ser aberta, comemoração de gol. Daí então a informação, né? O gol aí, aliás, os gols da partida entre Corinthians e Capivariano, 3-2 para o Corinthians. Vamos dar sequência aqui ao programa. Olha, tivemos o São Paulo jogando contra o Marília. O São Paulo venceu por 3-0. Vamos dar uma olhadinha então nos gols desse jogo, né, com as imagens do Sport TV. Vamos lá.
Desviou para a área. Preferiu devolver, recuando o jogo, a bola para o Bosquilha. Agora Allan Kardec. Passa pelo Bosquilha. Volta para o Evandro, a batida! Gol! Do São Paulo! Evandro faz aos 12 minutos de jogo, primeiro do São Paulo diante do Marília. Ousado jogador do São Paulo, que tinha perdido um gol no começo da partida, agora arriscou de longe, de fora da área, acertando o canto direito do goleiro Rodrigo Cauchi. Por outro ângulo, a jogada do São Paulo envolvente com Bosquilha, Allan Kardec, o chute do Evandro. Ela desvia de passagem nas costas do Bosquilha. E o São Paulo, com muita alegria do Evandro, faz 1-0 aqui no Morumbi. Estão se entendendo bem nesse começo do jogo, o Bosquilha com o Centurion. Aí agora o Bosquilha, Allan Kardec em condição, tirou do goleiro, vai fazer gol! Do São Paulo, Allan Kardec, 15 minutos do primeiro tempo, Thiago Mendes, Bosquilha, assistência, o Allan Kardec com habilidade, categoria, tira do goleiro e manda a bola para o gol que estava vazio, aberto, escancarado para o segundo gol São Paulino. Allan Kardec, agora 2 para o São Paulo, 0 para o Marília. Ele é quem protege agora diante do seu oponente ali no lance, que é o Bosquilha. Evandro, de passagem ganhou, já na área, tá valendo, rolou para Allan Kardec, gol! Esse final de semana venceu São Bernardo pelo placar de 1-0. Vamos ver então o gol da vitória do Palmeiras, do time do técnico Oswaldo Oliveira, que conquistou mais 3 pontos no Paulistão nesta temporada. Vamos ver. Do Rafael Marques, Daniel tirou, tentou bicicleta, golaço! Torcida do Palmeiras comemora. Robinho cobra, Rafael Marques de cabeça, Daniel dá um tapa, Vitor Hugo mete pro gol de bicicleta. Pois é, você acompanhou então, foi com esse gol que o Palmeiras conquistou mais 3 pontos, a classificação, sem perder tempo, vamos à classificação do Campeonato Paulista para que a gente possa entrar na questão Campeonato Alagoano logo na sequência, viu gente? Daqui a pouquinho nós vamos trazer o gol da vitória do Céu em cima do CRB, jogo que foi realizado ontem no estádio Edson Matias em Olho d'Água das Flores, tá certo? A classificação do Paulistão depois dos resultados do final de semana, o São Paulo é o primeiro com 26 pontos no grupo A, né? É o grupo 1, né, na verdade, é o grupo 1, né? O São Paulo é o primeiro com 26 pontos, o Mogi é o segundo com 17, RB Brasil terceiro com 15, em quarto Ituano com 14, em quinto São Bernardo com 8 pontos. Grupo 2, o Corinthians é o líder com 26 pontos, em segundo a Ponte Preta com 21, em terceiro o Audax com 16, em quarto o São Bento com 13, o Rio Claro é o quinto colocado com 11 pontos. No grupo 3, o Palmeiras lidera com 24 pontos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 15. Em terceiro, a Portuguesa com 11. Linense está na quarta colocação com 10. Em quinto, o Marília com 2 pontos. No grupo 4, o Santos é o líder com 29 pontos. Em segundo, o Capivariano com 12. Em terceiro, a Penapolense com 12. O 15 de Piracicaba é o quarto colocado com 10, em quinto o Bragantino com 6 pontos. Então são os jogos, né, a situação de momento dos grupos desse Campeonato Paulista, 11ª rodada da competição. A rodada seguinte do Campeonato Paulista, a rodada de número 12, começa já amanhã, tá certo? Com o Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano, jogo marcado para as 7h30 da noite. Rio Claro e 15 de Piracicaba também jogam amanhã às 7h30 da noite. Marília e RB Brasil já na quarta-feira. Linense e Mojimirim também na quarta. Audax e Capivariano jogam quarta-feira também às 7h30 da noite. O clássico Palmeiras e São Paulo na quarta-feira às 10 da noite na Arena Palmeiras. São Bento e Bragantino fazem o jogo na quinta-feira. Corinthians e Penapolense jogam na quinta-feira às 7h30 da noite. Ponte Preta e Santos
no Moisés Lucarelli na quinta às 9 da noite. Português e São Bernardo fecham a rodada na terça-feira que vem, dia 31 de março, no Canindé, às 7h30 da noite. São os jogos seguintes do Campeonato Paulista. Aqui pelo Campeonato Alagoano nós tivemos o duelo entre CRB e CEL, com imagens da TV Gazeta. Narração de Madison Delano. Vamos ver então o gol marcado por Alisson aos 40 minutos do primeiro tempo, que definiu assim a vitória do CEL em cima do CRB, pelo placar de 1-0. Vamos ver. Olha o Alisson, abriu espaço, bateu cruzado. Gol do CEL. Alisson, numa jogada rápida, ele... Pois é, esse daí foi o gol da vitória, né? O gol. Vamos botar mais uma vez aí esse gol aí. Dá para botar mais uma vez aí? Só para ver a reprise aí desse gol, que foi muito bonito, o gol marcado pelo Alisson. CSA jogou aqui em Maceió contra o CSE e não venceu também não, viu? A situação de CSA e CRB para o segundo turno não começou das melhores não. Vamos tentar trazer esse gol de novo aí do Alisson, podemos chamar? Vamos ver de novo aí o gol da vitória, o gol do CEL, o gol que deu a vitória ao CEL em cima do CRB. Vamos lá. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente traz aí a situação em termos de resultados, né, dos jogos do Campeonato Alagoano. Nós vamos também repercutir aqui a direção do CRB, que com essa derrota acabou anunciando a dispensa de 4 jogadores. Ó, Pirão, Alex William, Douglas Parker, esses, ó. Tchau, tchau. Acabaram indo embora. A direção do CRB não vai ficar mais com esses jogadores para a disputa do Campeonato Alagoano. E se comenta nos bastidores de que o Lima, atacante, poderá ser o próximo a deixar o CRB também. Foi uma série de avaliações que a direção do CRB fez, com baixo rendimento da equipe, onde o CRB ainda teve a expulsão do Gabriel no finalzinho do jogo, uma expulsão infantil pelo jogador experiente que acabou sendo expulso. Então o CRB começa a entrar num processo de reformulação. A diretoria deve anunciar, inclusive, contratações ainda por esses dias para poder suprir a ausência desses que deixaram o clube, anunciados como desligados pela direção do CRB ontem, logo após a partida. Vamos ver então mais uma vez o gol da vitória do CEL, o gol marcado por Alisson, com a narração do Madison Delano e as imagens da TV Gazeta. Olha o Alisson, abriu espaço, bateu cruzado. Gol do CEL. Alisson, numa jogada rápida, ele... Pois é, foi assim então que o CEL venceu pelo placar de 1-0. Vamos dar uma olhada então como ficou com a questão dos resultados realizados ontem, né? Os jogos realizados ontem nesta segunda rodada do Campeonato Alagoano, para você de casa ter uma ideia de como anda justamente a situação do Campeonato Estadual. Vamos ver. O CEL venceu o CRB pelo placar de 1-0. Tivemos em Santana a derrota do time da casa, o Ipanema, para o Asa pelo placar de 3-0. Bela vitória. O time do Vica aí fazendo também um belo papel. Está muito mais encorpado o Asa para esse início de segundo turno. Já conquistou o primeiro turno do Campeonato Alagoano, né? Venceu o CSA nos pênaltis. O CSA jogou ontem no estádio Repelé, abriu o placar com o Reinaldo Alagoano cobrando pênalti, mas logo depois, o pênalti inclusive que foi sofrido pelo Marcos Antônio, né? E depois o Alex Muricy acabou fazendo o gol, um chute de fora da área, o goleiro Jefferson ali, muita gente na frente também, acabou se atrapalhando e o CSE saiu daqui com um empate, que acabou sendo considerado um bom resultado pelo técnico Freitas Nascimento. O Coruripe venceu o Santa Rita pelo placar de 2-1. Assim como o Asa e CSA já se enfrentaram amistosamente, o Coruripe e o Santa Rita já jogaram na faixa de umas 6 vezes também esse ano, né? Contando amistosos que as equipes realizaram. E o Coruripe ontem venceu pelo placar de 2-1. Essa é a situação em termos de resultados. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Alagoano com a distribuição dos grupos, como se encontra justamente a situação de momento. No grupo A, a situação é essa aqui, ó. Vamos lá, colocar no vídeo. Coruripe é o líder com 3 pontos. O CEL é o segundo colocado com 3. Em terceiro, o CSA com 2. E em quarto, o Ipanema com 2. Só que há um detalhe aqui nesse grupo. Vamos lá, para explicar para vocês direitinho. O Coruripe só tem um jogo realizado. O CEL também só tem um jogo realizado. O CSA já tem 2 e o Ipanema já tem 2. Ou seja, a situação pode piorar para o CSA e para o Ipanema. Por quê? Porque o Coruripe e o CEL, eles têm ainda um jogo a cumprir.
podem vencer esses jogos e aumentar esta margem de 1 ponto, que é hoje, para mais 3, ou seja, colocar 4 pontos na frente do CSA. Então a situação do CSA não é boa para esse início de segundo turno pelos propósitos que o CSA tem na competição. O CSA jogou 2 vezes já nesse segundo turno, 2 empates. Então não é uma situação considerada boa, não. Primeiro empate, CSA com Asa, claro, considerado um clássico, jogo difícil, mas o jogo de ontem contra o CSA tinha a obrigação de vencer e não venceu. E aí a situação do time começou a se complicar neste segundo turno do Campeonato Alagoano. Para o grupo B, a situação é a seguinte: o Asa é o líder com 4 pontos, o Santa Rita vem em segundo com 3, CSE é o terceiro com 1 ponto, o Murici é o 4º colocado, ainda não jogou, né? Jogou no meio de semana na Copa do Brasil e não jogou esse final de semana porque folgou. E o CRB é o lanterna por causa do déficit de 1 gol. Então, o CRB está na última colocação desse grupo, mesmo tendo apenas um jogo realizado. Vai ter mais um jogo a cumprir. A próxima rodada do Campeonato Alagoano, vamos lá trazer então a próxima rodada, para deixar o pessoal aí bem informado com a notícia, né? A rodada de número 3 do Campeonato Alagoano, toda sendo realizada na quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos. Vamos ver. Murici e Coruripe, às 8 da noite. Às 8h30, CRB e Ipanema no Rei Pelé. O CSE jogando contra o Céu no Juca Sampaio. E o Santa Rita jogando contra o CSA no Estádio Olival Elias de Moraes na quarta-feira, às 10 da noite. Esse daí é o jogo da TV. O Murici vai fazer a estreia então contra o Coruripe, jogando no Estádio José Gomes da Costa na próxima quarta-feira. Esses são os próximos jogos na sequência do Campeonato Alagoano. Então essa é a situação de momento do Campeonato Estadual. Em termos de providências, a direção do CRB anunciou justamente a dispensa de 4 atletas, como nós já trouxemos a notícia, né? O CRB precisando aí fazer uma reformulação, dar uma sacudida no elenco. Já mudou o comandante técnico. E eu disse aqui, quem acompanha o canal Esportes, ele pode muito bem ter uma ideia do que vai ser, porque o nosso futebol, lamentavelmente, é previsível. O futebol alagoano é previsível. Quando nós trouxemos aqui a informação da saída do Ademir Fonseca, pelo técnico ter pedido, mas eu acho, com toda sinceridade, que se o Ademir não entregasse o cargo depois do jogo contra o Globo no meio de semana, ele seria demitido mesmo assim pela diretoria. Eu acho que ele seria demitido. Quando isso aconteceu, já veio o alerta aqui no dia seguinte no canal Esportes. Eu disse aqui na quinta-feira, eu disse, olha, o treinador saiu, a direção do CRB então já deu o recado. Já deu o recado, dizendo, olha, saiu o treinador, os próximos vão ser os jogadores. E dito e feito, ontem o time perdeu para o Céu e está aqui. A derrota para o Céu, na estreia do Campeonato Alagoano, por 1-0, causou medidas drásticas por parte da diretoria do Clube de Regatas Brasil. Após a partida disputada no estádio Edson Matias e Olho d'Água das Flores, o presidente do clube, Marcos Barbosa, anunciou a dispensa de 4 atletas do elenco. O lateral esquerdo, Pirão, os meias Alex William e Douglas Parker e o atacante Igor não fazem mais parte do grupo para a sequência da temporada regatiana. Outro que está na berlinda é o centroavante Lima. A direção deve avaliar a situação do atleta nos próximos dias. Com o revés do Sertão, o CRB chega a 4 partidas sem vitória, sendo 3 na Copa do Nordeste, onde o time, à época, comandado por Ademir Fonseca, perdeu para o Campinense, empatou com o Bahia e foi derrotado pelo Globo, mais um resultado negativo de ontem diante do Céu. Tá aí. Pirão não estava sendo muito bem utilizado, não estava tendo boas apresentações, essa é a verdade. Estava tendo oportunidades, mas não estava correspondendo e acabou sendo dispensado pela direção do CRB. E assim nós vamos encerrando o canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você, vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Amanhã estaremos de volta para repercutir os principais assuntos do esporte. Um grande abraço para você, ótimo início de semana.